Você já deve ter passado pela situação aí no seu celular, buscando conteúdo frações. Não encontrou o conteúdo que você queria estudar. Então aqui, no momento que você está passando aí cada vídeo no canal do YouTube, você pode procurar o canal @Determinando Matemática. Então aqui, junto comigo, você vai aprender frações. Então o conteúdo nosso hoje, vamos trabalhar aí frações com adição, subtração, multiplicação e divisão. E outras situações do dia a dia de vocês. Então vocês devem observar que a gente vai ter uma aula prática, que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. E ao decorrer a gente vai trabalhar algumas situações que você vai viver ou vai presenciar aí nas provas, concursos, vestibulares, Enem, entre outros. Então agora, fica aqui nesse vídeo e com isso você vai ver que eu, Paulo Santiago, vou estar aqui no Determinando Matemática, ensinando truques e dicas sobre frações. Então não esqueça, assista o vídeo até o final e fica aqui, eu e você, estudando frações. Então vamos passar aqui a nossa aula prática. Então aqui vocês vendo na nossa aula prática e também didática, vocês estão vendo aí frações. Então frações não é nada mais que uma representação de um objeto em partes. E seus termos da fração são numerador e denominador. Então uma ideia que eu trouxe de fração foi a área do corpo. Uma figura aí representando a área do corpo, que vocês estão observando. Então essa área do corpo, ela pode chegar até 74%, mas a gente pegou aqui um valor de 70%, então cerca de 70% do nosso corpo é construído de água. Mas para a gente ver 70%, a gente fez o quê? Que 70 é a mesma coisa que 70 em 100, ou seja, 70 sobre 100. Então a gente observa também que a gente tem uma representação aqui, ó, uma divisão por 10, e nessa divisão a gente tem aqui o 7 e tem o 10, que é 7 sobre 10, ou seja, a gente tem aí o numerador sendo 7, que as partes do todo foram tomadas, e 10 é o denominador, é quantas partes do todo foi dividido. Então você pode observar que uma ideia de fração de uma figura ou objeto, eu peguei uma folha cartolina. Então nessa folha cartolina ela é dividida em 4 partes, então de mesmo tamanho, e pintada uma parte azul. Então você pode ver aqui no exemplo ao lado, que a gente tem aqui a folha de cartolina, ela é o todo, ela representa o todo dessa fração. Então ainda ela não foi representada ainda em si por numerador e denominador. Agora eu pintei uma das partes, depois que eu dividi em 4. Então pintei. A parte pintada representa uma parte entre as 4 que foram recortadas ou vai ser separadas. Então a gente tem 1/4. Então isso é uma fração. Então seguindo isso, a gente trouxe algumas leituras. Essas leituras vocês percebem que vai se introduzir ao longo dessa aula. Então por isso você vai ficar prático. Então a dica que eu dou, leia bastante essa parte aqui, leitura de frações. Você vai precisar manter para a sua prova, para os seus exercícios ou como prática no seu dia a dia. Então a leitura de uma fração inicia pelo numerador e depois o denominador. Então um exemplo, eu tenho 1/2, ou seja, é a metade ou 1/2, né? A gente tem um próximo aqui, 3/4. Então vamos passando um pouco mais aqui, a gente tem 7 décimos. Do lado direito aqui da sua tela a gente tem 2/3. Do lado também direito aqui da sua tela a gente tem 1/5. Do lado também direito aqui da sua tela a gente tem 1/10. Essas são leituras de frações. Então seguindo adiante, a gente tem outros tipos de leitura de frações, também trabalhado aqui junto com você. O que será essa leitura de frações? A gente pode perceber aqui, ó, o exemplo é 1 e o 12 no denominador. Então chama que 1/12avos. A gente utiliza ainda esse linguajar da matemática. Próximo, a gente tem 3 e o 20 no denominador. Então são 3/20avos. Então, no momento que você vai vendo, observando, você vai pegando essa prática de leitura. No próximo, a gente tem 2 sobre 35. É 2/35avos. Então, sempre leia primeiro numerador, depois denominador. Agora, vamos trabalhar em fração própria. O que é fração própria?
é quando a gente tem um numerador menor que o denominador, ou seja, o denominador sempre vai ser maior. Então aqui você observa que 3 é o numerador e o 4 é o denominador. Então o denominador é maior e o numerador é menor. Fração imprópria é o inverso. O numerador vai ser maior que o denominador. Então a gente tem 5 quartos, né? Tem 5 partes de 4 que foram repartidas aí. Então, seguindo, vamos trabalhar também fração mista ou número misto. Então temos aqui a situação que é figura aqui inteiro, está aqui. Tem outra que é 1/4. Então são essas duas aqui unidas. Como é que eu vou chegar à situação? Então eu tenho aqui a situação anterior, que foi trabalhada 5 sobre quartos, né? Ou 5 sobre 4 avos, se quiser chamar. Então nisso, a gente agora vai ver como ela se torna uma fração mista, ou número misto. Primeiramente eu vou dividir 5 para 4, e aí a gente vai ter o quociente, que é o todo, né, de um desenho desse, que é a parte pintada ali, as 4 partes pintadas, no geral. E a gente sobrou 1, né, que foi pintado, e o divisor, que é 4. Então isso que é a fração de número misto ou fração mista. Fração aparente. Fração aparente representa o número inteiro, ou seja, eu tenho 8 partes pintadas que foram divididas em quê? Em 4 partes, cada figura. Frações equivalentes representa a mesma parte do todo, ou seja, se eu tenho 2 partes, a metade foi pintada. Se eu tenho 4 partes, a metade também foi pintada. Então, isso são frações equivalentes. Então, sempre a gente se baseia pelo todo e pela metade. Então, a gente vai trabalhar agora algumas situações, adição e subtração de frações. Como é que a gente tem o primeiro exemplo? A gente tem o primeiro exemplo de denominadores iguais, ou seja, eu tenho aqui o sinal positivo e negativo. Então, quando o número se repete, a gente repete o número e em cima a gente faz o cálculo simples. mais 8, 9, menos 2, temos 7 aqui. E denominadores diferentes. Primeiramente, a gente vai aí utilizar o que? O MMC. Se você ainda não estudou o MMC, estuda aí, vai na nossa playlist, procura o MMC que você vai estudar aí como tirar o MMC de frações. Então vamos continuando aqui. Então aqui eu tenho o 5, o 2 e o 3, o MMC será 30. E ao momento que eu faço o cálculo aqui do MMC, fazendo a divisão aqui com 30, e depois eu faço a multiplicação, eu vou ter o resultado aqui. Então a gente tem 30 dividido para 5, tem 6. 6 vezes 8, 48. Repete sinal mais e assim sucessivamente nos outros. Então a gente vai ter aí o 30 como denominador. Vamos ter aí o denominador. E aqui em cima a gente soma e subtrai. No total vai dar 83, que é o numerador. Então aqui a gente trabalhou denominadores diferentes. Na adição e subtração de frações. Multiplicação de frações não tem regra em si. Então, olha aqui, o determinante está alertando vocês. Simplificação de frações, divide o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. Então, aqui a gente tem o mesmo número que foi colocado. Então, se eu tenho 9, 8 avos vezes 2, 3 avos, eu faço a simplificação aqui, 9 para 3, né? E nessa simplificação a gente vai ficar aqui 3. E 2 vezes 3 temos 6. Ou a gente vai aqui simplificar novamente. E ficou outro. Simplificando aqui por 2, novamente. Vamos ter aí 4 e vamos ter 3. E na multiplicação, faz diretamente. 1 vezes 8, 8. E 4 vezes 4, 16. Divisão por frações, como é que acontece? A gente vai fazer aí a regra do meio pelos extremos. Eu vou aqui fazer meio ou pelos extremos, ou repete
a primeira fração e inverte essa segunda aqui. Vai ficar, em vez de 2 4/2, vai ficar 4 sobre 2/2. E multiplica. 8 vezes 4, 32. E 4 vezes 2, 8. E a gente tem mais uma dica aí, ó. Frações irredutíveis são aquelas que não conseguimos simplificar. Então, a gente não consegue simplificar. Então, assim, você deve ter observado aí toda essa situação e antes de você aí sair, dá aquele like aí que você está vendo aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro aí de novos vídeos que a gente e toda a equipe aqui está preparando para vocês. Então, eu espero que você fique aí sempre ligado conosco. E um forte abraço aí, eu te espero no próximo vídeo, determinando aqui a matemática junto com você. Então, um abraço a todos e tchau para vocês. E não se esqueça, se inscreve aí no nosso canal, não sai de se inscrever. Comenta aí também para a gente ver o que você achou dessa situação da aula de frações. Então, tchau para você.